Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. Depois de morar por quase 4 anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu tô aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Você ouve agora a segunda parte da entrevista com Amir Klink, o brasileiro que já remou da África até o Brasil, já circunnavegou o continente antártico e tem várias histórias fantásticas para contar. E Amir, se eu te perguntasse em termos de ensinamentos que essas inúmeras travessias que você já fez te trouxeram para a sua vida quando você não está embarcado, o que você poderia falar sobre isso? Olha, eu gosto muito, não é exatamente de estar embarcado ou de fazer as viagens, eu gosto muito do processo. E o processo que eu acabei abraçando, ele não é muito comum, né? A maioria dos amigos que eu tenho, franceses, australianos, alemães, não sei o quê, eles juntam dinheiro ao longo da vida, ou vão buscar um patrocinador, ou mandam fazer um barco de acordo com o programa e faz as suas viagens. Eu vivi uma espécie de escassez aqui, que é consequência da situação do Brasil, onde era muito caro importar um barco, e eu acabei desenvolvendo um método, né, onde eu comecei a construir. Eu falei, eu vou fazer que nem os franceses fizeram na década de 60, eu vou construir o meu barco, não importa quanto demora, é uma maneira de você se autofinanciar. E nesse processo, eu acho que os anos que eu passei em Paraty foram muito importantes, porque o primeiro veleiro que eu fiz, o Paraty Vermelho, ele ainda é um barco relativamente clássico, mas ele tem hoje uma mastreação muito interessante, muito radical. E eu fui nesse modo de construir o barco para um determinado programa, dada a dificuldade de importar equipamento. Eu comecei a gostar de desenhar soluções, as soluções de refrigeração, de mastreação, de leme, de governo automático, de manobra nas velas, essas coisas. E eu acho que a experiência em Paraty foi muito rica, porque Paraty tinha uma tradição, uma cultura de embarcações regionais única no Brasil. E o Brasil é um país que tem uma diversidade nesse aspecto muito incomum no mundo. Não tem nos Estados Unidos, não tem na Suécia, que é um país hipernáutico. Eles preservam com unhas e dentes os seus desenhos clássicos de embarcações de pesca, de trabalho, de transporte antigas. E no Brasil tem uma diversidade esplendorosa e que não é conhecida. E aí eu passei a cultivar um outro prazer, assim, o de fazer simples. E fazer simples não é necessariamente fácil. Às vezes é complicado. E eu comecei a prestar atenção no modo de fazer. O tipo de madeira usado nos mastros, nos remos, soluções interessantes de manobra. O caso da jangada de Piúba, do Ceará, que é a única embarcação do mundo que não tem leme. O caso das embarcações do Maranhão, que mudam a permeabilidade da vela, em vez de fazer riso, folga de riso, quer dizer, um conceito aplicado de uma maneira incrivelmente tosca e simples, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente sofisticada de concepção. Caramba, qual é o tecido Mylar, Kevlar, hoje, em que a gente consegue mudar a permeabilidade do tecido? Não tem. Não existe. Não temos tecnologia hoje para fazer isso. E os caras têm. Eles fazem. Por isso que eles usam uma vela de algodão vagabundo, furadinho. Como é que eles mudam a permeabilidade do tecido? Molhando com uma cuia com água salgada. Então, esse tipo de solução, eu comecei a estudar assim, a fundo. E eu acho que isso gerou uma influência grande no tipo de desenho dos barcos que a gente faz.
Nós fizemos agora uma lancha, não é um barco à vela, é uma lancha. Eu visitei há alguns anos, fui para os Estados Unidos, a gente fez todos os boat shows americanos. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos barcos, mas fiquei, assim, decepcionado. Não tinha nenhum barco com 1.000 milhas de autonomia. E para mim é uma porcaria de plástico que tem que ir para a lata do lixo, né? Qual é a graça de você ter um barco com 1.000 cavalos de potência, não sei o quê, que não tem autonomia de 1.000 milhas? E aí a gente decidiu fazer um barco de baixo custo com 2.000 milhas de autonomia. Fizemos esse barco. Depois deu certo, aí a gente, com motores convencionais, aí a gente resolveu se dedicar ao assunto da eficácia, né, da eficiência e da autonomia. E acabamos fazendo uma lancha com 40 pés, menos 1 centímetro, feita para ter autonomia. Ela tem autonomia transatlântica. Aí eu pensei, 2.000 milhas é bacana, mas não te dá um Atlântico. Nós temos que chegar em 3.200, 3.500 milhas. E ninguém acreditou que fosse funcionar e ficou um design muito particular, assim, muito interessante. Não é bem o que eu gosto, um barco à vela, mas é um exemplo de exercício onde a gente aplica esses conceitos de simplicidade, de eficiência, de resistência e robustez que eu gosto bastante. E qual é o nome dessa embarcação, Mi? Se chama Ice Rib. Para essa embarcação a gente não queria ter uma restrição orçamentária. A outra a gente tinha um número orçamentário muito baixo, pouca gente acreditou que a gente conseguisse fechar dentro do orçamento, mas a gente conseguiu. Essa embarcação, para diminuir o custo, a gente fez uma espécie de consórcio, a gente fez em 8 pessoas. Isso a gente levantou, como a gente sabe que ninguém usa barco o ano todo, foi uma solução muito... para a gente, pelo menos, foi uma solução que funcionou muito bem. Alguns venderam suas cotas, seu 1/8 avos para outros caras, alguns compraram, mas é um modelo que está funcionando super bem. Um barco divertido pra caramba, você pode entrar com 3, 4 cavalos dentro dele, pode carregar carga, pode pescar, ou pode simplesmente se divertir. Assim, um barco extremamente parrudo e eficiente. E ele tem esse conceito de insubmergibilidade. Então, ele é um RIB, né? Um Rigid Inflatable Boat. Só que a parte inflável não é em Hypalon. Hypalon é um material bacana pra caramba, mas é um material caro e é delicado. Então, a gente fez o tubulão inflável em alumínio. E dentro a gente expandiu espuma de célula fechada. Mas é um exemplo de solução. Eu gosto muito desses desafios, assim, de encontrar uma solução. E a gente acabou fazendo isso com várias coisas diferentes, com estruturas para içamento de barco, plataformas, os flutuantes que a gente usa para fazer as marinas. Hoje que a gente tem um sistema de pontões flutuantes que no Brasil ninguém nem conhecia há poucos anos atrás, e fazem bastante sucesso. E a gente usa muito esses conceitos de simplificar o uso dos materiais, de ter maior resistência, maior durabilidade. Em relação à série, né, que é chamada Feito Torto para Ficar Direito, que está sendo exibida na TV, e você é um dos participantes, como é que você avalia a importância desse projeto audiovisual? Bom, eu achei muito bacana quando o Big veio com essa ideia de fazer o filme. Na verdade, eu conheci ele através do Dalmo Vieira, que é um cara do IFAM, lá de Santa Catarina, um arquiteto, e foi o Dalmo que tomou a iniciativa de fazer o Museu Nacional do Mar. No final dos anos 80, eu descobri esses armazéns da companhia Hepk, lá em São Francisco do Sul, que era um conjunto de prédios absolutamente cinematográfico, na beira do mar, dos dois lados de uma rua que dá a volta, tem 3 costados para o mar. Os prédios estavam abandonados, estavam à venda por uma soma absolutamente ridícula. Assim, eram, sei lá, quase 12 mil metros quadrados de armazéns na beira do mar, com cais de atracação e tudo. E eu falei, nossa, aqui daria para fazer um museu de embarcações brasileiras. Não é para mostrar assim, a riqueza cultural, talvez, do design dessas embarcações,
mas até para mostrar o aspecto tecnológico, né, das soluções. Só que eu estava com a cabeça na Antártica, eu ia ficar quase 2 anos fora do Brasil, passar 1 ano e pouco na Antártica, e eu, assim, não fui atrás mas eu joguei a ideia. Esse Dalmo ouviu falar que tinha passado lá, foi para lá, conseguiu um cara maluco chamado Manfredo Cominesi, um velhinho que tinha 1 dúzia e pouco de navios, e ele foi uma espécie de benfeitor, assim, anônimo. E ele conseguiu comprar esse conjunto de prédios e começar, assim, de maneira muito simples, o museu. Quando eu voltei 2 anos depois, com Paraty, ele poderia ter me mandado uma banana, assim, ele me chamou para fundar o museu. Então, eu virei sócio fundador do museu, com o qual eu sonhei, mas eu nunca levantei um dedo para fazer. E o Dalmo levantou todos os dedos, e aí surgiu essa espécie de missão de a gente ficar procurando barcos interessantes, e assim eu acabei conhecendo os 3 caras no Brasil, o cara lá do Museu Oceanográfico, lá em Rio Grande, o cara lá do Sítio Tamancão, no Maranhão, e o Dalmo, que são 3 caras que são, na minha opinião, os grandes pais da cultura náutica original brasileira. E eu acho que o Big fez um documentário assim muito, muito singelo, mas muito autêntico sobre essa questão da diversidade de embarcações, sobre a genuína cultura náutica brasileira, que infelizmente está morrendo. É um fato. Daqui a alguns anos esses barcos todos não vão existir mais. E você poderia falar um pouquinho de outro projeto, Ami, que é o livro Capotar é Preciso, do Armando Oliveira? Nossa, você está informado, hein? Fiz uma pesquisa. Eu escrevi vários livros, assim, tem pelo menos uns 5 que fazem bastante sucesso. Eu gosto muito de escrever, e eu não gosto muito, mesmo eu tenho mais de 700, 800 solicitações para fazer palestra por ano, que eu não posso atender. Eu gosto de fazer coisas de verdade, em vez de ficar falando. Mas eu nunca gostei desse hábito que a gente tem, às vezes, de pegar uma experiência de sucesso nas artes, no esporte, e transpor isso para o mundo corporativo. Faça como eu fiz no basquete, no vôlei, não sei o quê. Eu acho a mais pura hipocrisia isso. Então, esse tipo de literatura, assim, de usar exemplos como metáforas, eu não gosto. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Eu conheci esse professor Armando Oliveira, que é um professor bem técnico na área acadêmica, um cara bem jovem, e ele é professor do curso de MBA lá da Fundação Getúlio Vargas, uma escola super renomada, dá aulas em todo o Brasil, e ele tinha uma dificuldade engraçada. Ele dá aula para, normalmente, os alunos de MBA, já são caras que estão no mercado de trabalho, são executivos, empresários, pessoas que já são formadas, e estão cansados no final do dia, e o pessoal dormia no curso. Porque ele dá aula de gestão de projetos. É uma aula teórica pra caramba, é um assunto que, para quem está cansado no final do dia, é um sonífero. E eu achei engraçado, porque ele acabou lendo um dos livros que eu escrevi, acho que o Paraty, entre Dois Polos, e ele gostou muito do livro, porque ele viu uma infinidade de exemplos reais dos temas que ele abordava em tese, em teoria, nas aulas. E ele começou a preparar as aulas dele baseadas nesses exemplos reais. E aí ele percebeu que as aulas começaram a ficar interessantes, o pessoal se interessava, surgiam discussões, e aí acho que ele teve a ideia de fazer um livro sobre esse assunto, e timidamente ele me procurou aqui no escritório, aqui nessa mesa onde eu estou, e eu, a princípio, não fui muito com a ideia. Eu falei, olha, sucesso no mar é uma coisa, né? Uma empresa é outro assunto, eu não quero dar palpite na vida de ninguém. Mas aí ele foi assim, bem contundente, explicou que ele queria usar exemplos verdadeiros, não conhecia várias outras experiências que a gente estava fazendo, e eu tive uma relação muito engraçada com ele. A gente começou a ter entrevistas semanais que
que eram muito interessantes, porque ele tem toda uma metodologia de separar as histórias, de fazer analogias produtivas, e aí ele acabou dando nome para o livro, nome em relação ao problema que eu tive na primeira viagem, que foi o desafio de ter um barco feito para capotar, e não que fosse a prova de capotagem, e ele batizou o livro com esse nome engraçado, Capotar é Preciso, e curiosamente o livro agora, nessa história de pandemia, de quarentena, o livro ficou bem atual. Legal. Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com Amir Klink. Na semana que vem, mais um episódio. Até lá!